Olá, queridíssimos estudantes do estado de São Paulo. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de língua portuguesa. Eu falo estudantes de São Paulo, mas você que está nos acompanhando em qualquer lugar do Brasil e do mundo, e por que não dizer, do universo. Sim, eu acredito nisso. Eu acredito em universos paralelos. Eu sou estranho assim, mas é verdade. E hoje a aula ela é especial, porque além de ser ministrada pela professora Tayana, trouxemos um convidado especialíssimo, Charles Chaplin. Então, olha, vai ser bacana. Não perca, professora Tayana, tudo bem? Olá, professor Mauro, alunos, professores. Então, hoje a gente começa já a sequência 3, né, do segundo bimestre aí, do caderno do aluno. Hoje é a primeira aula, nós teremos mais 3 aulas, né, com essa mesma habilidade. Nós vamos trabalhar, então, a sequência 3 do caderno do aluno. E o nome da aula de hoje é a língua em funcionamento. Como que a língua funciona? Como que se dá esse funcionamento da língua? A gente trabalha com linguagem, né? Então, a aula de hoje vem com essa perspectiva. Eu vou pedir para o professor Mauro ler, então, para a gente os objetivos da aula e a habilidade você printa. Isso mesmo, objetivos da aula de hoje. Vamos lá. Conhecer os aspectos estruturais do funcionamento da língua e as diferenças estabelecidas entre língua e linguagem. Construir o sentido dos textos manifestados em suas modalidades verbais, não verbais e multimodais a partir das atividades do caderno do aluno a aprender sempre. E não se esqueça, printa aí, está a habilidade na tela e nos acompanhe pelo nosso perfil no Instagram, Língua Portuguesa, CIMSP_EM, está aí, deu um tempinho para você printar, dá tempo para todo mundo. Então, professora Tayana, vamos de aula. Então, vamos ao foco da aula, especificamente, a gente vai dar uma ênfase maior hoje para a linguagem não verbal. Em relação à habilidade, hoje é apenas uma introdução do que será falado, então a gente vai trabalhar muito com a linguagem não verbal hoje nessa aula, para vocês já sintonizarem. Então, nós temos lá os conteúdos de hoje, o trecho do filme O Peregrino, de Charles Chaplin, quando o Mauro já falou, está lá no nosso Instagram, Língua Portuguesa, CMSP_EM. A gente já deu uma adiantada para vocês sobre o que a gente iria falar hoje. E a linguagem verbal e a não verbal, né? Porque em língua portuguesa a gente já pensa logo na linguagem verbal. Nós vamos trabalhar com palavras, nós vamos trabalhar com textos, nós vamos trabalhar com produção de texto, mas nós também trabalhamos com a linguagem não verbal e ela é muito forte, né? A linguagem não verbal, ela está presente, então por isso que essa aula a gente vai dar uma ênfase para isso. Por isso que a gente chamou o Charles Chaplin para ajudar a gente aqui na aula de hoje. Vamos ao caderno do aluno, você pode olhar lá, sequência de atividades, né? A aula 1, na verdade, é a 3. Eu não sei porque está 1 ali, gente, tá? Meus amores, mas 3. Das páginas 35 a 36 do caderno do aluno, a aula 1, língua em funcionamento, exatamente a aula 1. A gente faz os recortes a partir do que a gente percebe que é mais importante para trabalhar aqui com vocês, tá bom? Então, a gente vem trabalhando sobre a linguagem. Então, a linguagem ela se dá a partir de gestos, de movimentos, de palavras, de imagens, de sentimentos. O tempo todo a gente está se comunicando. E analisar isso é analisar a linguagem. A gente pode até pensar, né, naquele livro que fala O Corpo Fala. Então, as posições que você coloca, às vezes, a mão, a perna, você mexe o cabelo, já está dizendo muita coisa sobre a gente. E analisar esses aspectos, a gente pensa como que surgiu a linguagem, né, professor Mauro? Como será que surgiu a linguagem? Porque apesar de a gente ter estudos, a gente pode especular aqui também, né? É verdade. Né? Até falar. Então, a pessoa emite um som, o som fica diferente de outro som. E eu fico pensando, como é que surgiu a ideia de que a linguagem são apenas as letras? Né? Sendo que a gente se comunica de diversas maneiras. É isso que a gente vai ver nessa aula. E a questão das imagens, o que a gente pode registrar. Então, eu vou trazer um vídeo para você, porque a gente trabalha com essa linguagem, né, em toda a sua complexidade. Nossa, como eu falei esquisito, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Aquela coisa complexa, que é a linguagem, que é o estudo dessa linguagem. Então, a gente não estuda hoje a partir apenas de frases prontas, mas a gente estuda a partir da fala, da produção, do
contexto, daquilo que te traz significado. Como que eu consigo construir significado através da comunicação? Acho que agora a gente chegou ao ponto, então eu vou colocar um vídeo para vocês, onde vocês vão perceber a comunicação sem uma palavra. Quando passa de cena para cena, há uma linguagem verbal ali. Eu vou pedir para vocês não prestarem atenção na linguagem verbal, porque nós vamos trabalhar, como eu disse, com a linguagem não verbal a partir do cinema mudo. Vocês já pararam para assistir? Hoje nós não vamos trabalhar Tempos Modernos, que é bem conhecido dele, nós vamos trabalhar O Peregrino, um trecho, e vamos assistir aí com calma e ver como que se estabelece essa linguagem sem uma palavra, tá? Não pensem no que está escrito durante as cenas, que vai ter algumas frases ali, mas não se atentem a isso. Percebam a comunicação, como que acontece sem uma palavra. Então eu vou pedir para soltar o vídeo e prestem atenção, hein? Ai, gente, não tem como não rir, né? Muito bom, porque é muito bom. comédia o tempo inteiro. Eu aqui observando, junto com o professor Mauro, e a gente dando muita risada, né? E as pessoas iam ao cinema para assistir dessa forma e super se divertiam. Antes da gente comentar, eu tenho que jogar para vocês primeiro comentarem, para depois a gente complementar aqui, né? Que senão não tem graça. O que há de diferente nesse vídeo com o que você está acostumado a assistir, tá bom? Então, o que há de diferente aí? Quais os desafios para entendê-lo? Um minutinho e a gente já volta. Olá, então vocês participando bastante. Olha, o Danilo diz, a interpretação acontece através da imagem e dos gestos. Danilão falando isso aí pra gente. O Alexandre diz, ninguém fala nada. A Lavínia diz, é um filme mudo, assim como muitos alunos participando, falando sobre o fato do filme ser um filme mudo. Mais, a Natália diz, mudo, preto e branco, ela chama atenção para o fato do filme ser preto e branco também. Deixa eu ver o que mais. E é isso, expressão dos personagens, linguagem, corpo. A Isabela diz mudo, preto e branco, e mais gente falando a respeito disso. O que chama mais atenção é ser mudo e preto e a branco. Cor também, o Alexandre, para eles é bem diferente. O Alexandre chamando atenção para o fato de o filme acontecer em outra época. Sim, né? A gente pensar que as pessoas iam ao cinema, pagavam para assistir um filme sem uma palavra, né? E isso aconteceu aí, do período de 1890 e pouquinho até 1929. E esse filme especificamente, 1923, O Peregrino, tem toda uma história, um enredo acontecendo. E chamar a atenção para que, se você não tem a comunicação ali, a palavra dita, você vai usar todos os recursos possíveis, né? Do suspense, da imaginação, de mexer o corpo, de fazer expressões faciais para conseguir trazer ali para quem está assistindo a comunicação. Né? Tem uma história acontecendo às vezes, ali. Professora, a gente fala cinema mudo, é simples, é fácil fazer. Não. Tenta passar uma imagem na tela sem falar, ou seja, tem muita expressão ali. Olha, eu estou me lembrando agora do TikTok, né? Que alguns vídeos, que eu não entendo nada de TikTok, tá, gente? Só vejo alguma coisa ali, mas alguns vídeos, eles são totalmente sem uma palavra, né? E tem todo um significado. Então, a gente não usa isso hoje? Usa. Não é porque a princípio parece simples
que é simples de fazer, né? A Clarice Lispector que dizia isso, é através de muito trabalho que eu consigo a simplicidade. Exatamente. Então, é uma prática que não se esgotou nessa época. A gente resgata de alguma forma nos dias de hoje e traz uma comunicação muito forte. Para eu não trazer, porque tem um enredo ali, tem uma história. E agora eu vou perguntar para vocês, o que você compreendeu? Qual história? O que estava acontecendo ali, gente? Conta pra gente. O que você compreendeu de tudo que você viu? Conta em uma frase, em uma palavra, enfim, do jeito que você acha melhor. Como que você compreendeu esse enredo, esse pequeno trecho desse filme que a gente passou para vocês? Eu vou deixar um minutinho e a gente já volta. Então temos aqui a participação de muita gente, vou pincelar algumas aqui, ó, o Gustavo dizendo, um menino irritante. Eu concordo com o Gustavo. O Danilo também concorda um pouco, vou perguntar para a professora. O Danilo fala sobre um menino pregando peça nos pais, né? O Michael diz, um menino levado, né? Deixa eu ver mais gente participando. Aqui a Prof. Fabiana dizendo, as crianças antigamente também eram umas pestes, né? A professora. A explicação da professora, também, tá. Vamos lá. A Luan Vieira, acho que é isso. A mãe nem dá atenção para o filho dela, né? O menino levado, é o que diz o Gabriel. O João Gustavo diz, um garoto que fazia qualquer coisa. Eu achei bem interessante que o tempo todo, tanto os professores como os alunos, eles foram envolvidos pelas emoções, né? Em todos os comentários a gente percebe que a emoção ressalta. O menino chato, eu não sei o quê. Sempre o menino, mostrando o menino como uma personagem central ali daquela história, mas tem um enredo, né? Tem uma roupa, que eu vou pedir para vocês prestarem mais atenção nisso. Eu estava até em dúvida se eu ia passar o vídeo de novo, não, mas para mim é que eu preciso passar. Tem personagens ali, né? E eu vou até inverter a aula nesse momento. Meu pensamento era um e eu vou fazer outra coisa, porque eu percebi que vocês focaram muito nas emoções, se irritaram, tudo ótimo, mas tentem perceber não só as emoções que vocês sentiram, que a gente vai trabalhar agora com as emoções, mas a história em si, quais as personagens envolvidas, né? O Charlie Chaplin representava quem ali naquele momento? Tem a mãe, ótimo, né? Tem ali a figura dos pais e tem aquele ser que é o Charlie Chaplin. Quem é o Charlie Chaplin naquela história, gente? Então, eu vou passar. O que vocês acham de eu passar o vídeo de novo para vocês? Eu amo, né? Para vocês. O que vocês acham? Vai respondendo no chat de novo, sim ou não? Se vocês falarem não, não passe para a próxima, vão ficar um desafio maior. Agora estão falando aqui. Estão falando o quê? O que está acontecendo? Estão falando sobre um padre. Começaram. E alguém que parece ser o pai do menino. E o pessoal falando que quer ver de novo, sim. Quer ver de novo? Então, já que vocês conseguiram perceber que tem um padre ali, que é o Charlie Chaplin, então tem as personagens, tudo. Vamos trabalhar agora, vamos aprofundar. Então, tem uma história, tem um enredo, a criança chega e tal. Agora, vamos trabalhar com as emoções que acontecem, quem sente cada emoção. Vamos tentar fazer esse exercício? Vou colocar mais uma vez e a gente presta atenção nas emoções das personagens envolvidas. E agora vocês prestaram mais atenção aí, e a gente vai fazer um bate-bola bem rápido com vocês. Primeiro, comente as emoções percebidas, porque agora vocês também vão fazer uso da linguagem não verbal, com emoji. Vocês conseguem fazer isso aí no chat pra gente? Comentem o que vocês perceberam de emoções, não só da criança, do padre, da mãe, do
pai. Quais as emoções que vocês perceberam? Comentem com um emoji. Acho que não precisa nem parar. Nossa, Será tem um que dá? emoji. Já está aparecendo participando aqui. Fora já? um comentário durante o vídeo. Fala, Maura, aquele comentário. O professor comentou assim que o padre tentando não perder a fé. Né? Eu achei sensacional, porque você trazer a criança ali, ai, criança tentada, tal, é só o ralo da história, né? E você precisa observar cada personagem e a participação dele. E essa do padre ter que mostrar para a sociedade ali que ele tá bem, né? Controlado. Outros emojis estão aparecendo aqui. Outros emojis. Gente, olha, faz assim, coloca aqui os emojis que vocês acharem que são sentimentos que o filme passa. Depois a gente publica no nosso Instagram, Língua Portuguesa, assim, SP_EM. Dá o print, isso não vai aparecer lá, vai ser bem legal. Tá? E aí você pensa, por que você escolheu esse emoji? Esse exercício é mais você, né? Não dá tempo da gente jogar aqui. Mas por que você escolheu esse emoji? Por que você focou nessa personagem especificamente? Nossa, né? aquele da cabeça explodindo, estão passando aqui. Quem será que está com a cabeça explodindo? Por que está com a cabeça explodindo? Poderia colocar o emoji também de indiferença. Né? Eu não tenho como colocar aqui não. Aqui não tá tem, eu bravo, colocaria esse, que eu ia focar na mãe, né? A mãe estava fingindo que nada está acontecendo. Tem um rostinho do pânico aqui. Continua conversando, contando a história da fofoca lá, é mais importante. Pelo menos eu percebi isso. Gente, relacione esse emoji aí com o vídeo apresentado. Olha esse, parece que está desesperado. Quem vocês acham, a gente não vai parar, quem vocês acham que estavam com esse sentimento durante a apresentação, qual ali a cena? Qual a personagem aí do filme que estava desse jeito aí que vocês estão olhando agora? Sem a linguagem... O padre. O padre. Eu também acho que o padre estava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Né? O que eu estou fazendo aqui? E esse aí, gente, ó, o outro, relacione o emoji. Pode ser até em um outro momento. Quem estava, assim, super irado? O pessoal continua falando que era o padre. Também, num determinado momento, né? Não, mas no final. Tem aqui o pai também, do menino também tá meio assim, né? Então, o vizinho, alguém falando do vizinho. Será pai, será vizinho, né? Acho que é pai. Pai? Era o pai? Eu acho que é pai, não sei, eu não tenho certeza, mas enfim. Então, aí está aí, ó. Estressado, né? E a mesma personagem pode demonstrar vários comportamentos durante, né, a encenação. Então, vocês têm até esse outro aí também, acho que eu também relaciono com que tem, ele tá tipo assim, o que eu faço, né? O que eu faço, né? Eu acho que todos aí se encaixam de alguma forma no padre, né? Porque, na verdade, ele é, né, o grande... Tem uma chuva de emoji aqui, professora. Uma chuva de emoji. Então, vocês perceberem o poder, né, da linguagem não verbal. A gente trabalhou o tempo inteiro, vocês expressando, o vídeo passando as mensagens. Gente, esse vídeo dá para trabalhar uns 40 minutos sem parar. Né? Eu estou aqui com água na boca querendo falar mais sobre ele, as emoções que são passadas ali, a comunicação que se estabelece, quantas mensagens são passadas, até a questão de criação de filhos, enfim, comportamento humano. O padre, eu acho que essa do padre tem que mostrar para a sociedade que está tudo bem, quando na verdade não está, né? E mudar o comportamento bruscamente durante o tempo ali curto é o que chama a atenção, é o que ressalta aos nossos olhos, né? Então, só trabalhando com vocês a linguagem, agora no finzinho dessa aula, estou com dor no coração que queria continuar falando desse vídeo, mas vamos lá. A gente tem na linguagem, né, os textos, tudo é texto, o sinal de positivo é texto, os emojis que vocês acabaram de mandar, todos são texto, certo? Então, o texto é comunicação. Então, eu tenho os textos verbais, que são os mais conhecidos, e os não verbais também são conhecidos, né, gente? É que a gente acaba associando muito língua portuguesa a textos verbais. E os não verbais também fazem parte da nossa língua, gente, até de uma forma universal, né? E a gente trabalha com as cores, com a música, com a imagem e com a voz. Nos não verbais, a gente explora. Você vê que a música faz toda a diferença. Ela traz uma linguagem, né, aquela dança de sentimentos que acontecem durante a exibição desse trecho do filme, né? Então, as cores, a imagem, a voz, até o tom da voz, né? A possibilidade, até quando a música tem ali alguma voz, não exatamente expressando uma palavra, tá, gente? Mas qualquer som de voz ou qualquer som, certo? Então, a gente tem aí os textos multimodais, quando eles reúnem todas essas partes que eu coloquei para vocês, verbais e não verbais. Tá? A gente trabalhou agora com a não verbal, a gente enfatizou, porque é uma que precisa ser muito trabalhada na escola, olhada com mais cuidado. A gente tem uma linguagem não verbal agora na tela, certo? Já traz uma mensagem.
Eu tenho uma linguagem não verbal na tela e eu já tenho uma mensagem ali explícita, certo? Para um tempo, uma época. Aí eu posso complementar trazendo a linguagem verbal e agora eu tenho algo completo, né? Eu tenho ali uma indicação, mostrando, né? Eu tenho aí um anúncio, enfim. É essa coisa da linguagem verbal e não verbal trabalhando juntos. Então, a gente vai aprofundar essa questão de texto, textualidade, comunicação, o que é importante em um texto, na comunicação humana. Vocês viram que, sem palavras, Charlie Chaplin trouxe para a gente aqui mensagens que não deu para trabalhar nessa aula. Trabalhem mais na sala, gente, que é muito legal. Agora vamos às atividades que vocês têm que fazer. Responda as atividades do caderno Aprender Sempre, volume 2, as páginas 35 a 36, e procure o seu professor para saber, né, o que exatamente você tem que fazer e as dúvidas que ficarem, tá, gente? Então, compartilhe conosco lá o emoji de vocês da aula de hoje, compartilhe com a gente, Língua Portuguesa CMSP_M, marca a gente, coloca o emoji lá, que nós vamos publicar lá nos nossos stories, né, Mauro? Sim. Um prazer estar com você, Mauro. Muito obrigada pela aula de hoje. Aula. E, gente, é isso. Avaliem a nossa aula e a gente volta com a aula 2 da sequência 3 do caderno do aluno. Gente, foi um prazer estar com vocês e não esqueçam de compartilhar o emojizinho de vocês. Vou compartilhar o meu, Mauro, também, ó. O desafio. Sim. A gente espera vocês lá, tá? Beijo grande e até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.